Boa tarde. Nossas reflexões hoje se baseiam na obra O Caminho do Reino, capítulo 4, As Bodas de Caná, em que o benfeitor Honório revela pela psicografia de Wagner Gomes da Paixão que todas as operações de natureza espiritual se dão pelo favorecimento das aberturas do campo mental, geralmente ocupado com os deveres existenciais, mormente os relativos à sobrevivência, que se agrega de tantos ritos, convenções humanas, ao longo do tempo, fazendo lembrar os ofícios e deveres que os templos estabelecem para adoração religiosa. E quando o Espiritismo desveste, através de sua admirável estrutura doutrinária, os sistemas e as teologias das convenções, passamos a compreender o que assevera Paulo em sua Epístola aos Hebreus, número 11, versículo 3. Pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê, não foi feito do que é aparente. No relato das bodas de Caná, da Galileia, João 2, 11, encontramos ensinos preciosos para a vida cotidiana, tendo em vista o significado da presença de Jesus em essência, em lições para cada um de nós, encarnados ou desencarnados, em seus movimentos evolucionais. Nesta oportunidade, Maria, mãe de Jesus, é acionada pelas circunstâncias, a fim de favorecer o que se considera o início dos feitos do Cristo entre nós. Lírio puro, na conceituação de Emmanuel, sublimação de Eva e gestora da encarnação do Senhor. Maria como aquela que dá à luz seu primogênito, isso está em Lucas 2,7, que era o Messias. Note-se que o primeiro filho de Eva foi Caim, a imagem da serpente, submetido a duras expiações, porque eivado de ciúme e inveja. Envolveu em panos, Maria envolveu Jesus em panos, aclimata-o em suas vibrações sem vesti-lo, pois ele é o Salvador do mundo, o espírito mais puro que já esteve na terra. A cadeia de valores somados no tempo e pelas circunstâncias, com o objetivo de favorecer a descida de ideias, pode ser reconhecida também pelo estudo da genealogia de Jesus em Mateus, assim como naquela citada por Lucas. Nesse sentido, não há operação na caminhada evolutiva que deixe de cooperar com o plano de elevação e aprimoramento interior da criatura. Podemos entender, pelo texto descrito, que na mente reside a visão do espírito, e quando há abertura mental para os vastos horizontes que transcendem os acanhados 5 sentidos, somos capazes de penetrar faixas mais dilatadas de impressões e projeções, capazes de nos guindar às realidades menos densas. E o Espiritismo nos enseja essa jornada inabitual à maioria, porque testemunha os fatos irrecusáveis, mediante a fé, da obra imensurável do Criador.
Pelo ensino dos Espíritos, somos capazes de ver a absoluta engrenagem da perfeição divina em nos concedendo, como modelo de pureza, o Filho amado, que, traduzindo o amor ao Pai na obediência plena e entrega absoluta, como pastor que há de conduzir todo o rebanho humano ao verdadeiro desiderato de filhos com o Altíssimo. E as bodas de Caná, da Galileia, é o primeiro sinal de sua atuação junto dos homens, como lembra o benfeitor, na transformação da água em vinho. Para este feito, vem Maria, o lírio puro, como diz o nosso querido Emmanuel, e pede a Jesus sua ação benfazeja em favor da alegria dos convidados das núpcias. A mãe, sentimento de pureza superior, sem máculas no sentir, que gera o primogênito, o espírito mais puro que pisou em solo terreno, para a realização da missão celeste junto aos seres terrenos. Maria é a sublimação de Eva, ou a culminância no planeta da pureza do sentimento, sob o patrocínio do despertamento consciencial com o Pai. E a ele se submete sem reservas. Eis aqui a escrava do Senhor. Caim, como símbolo da queda primordial do ser, foi o primogênito de Eva, sendo categorizado como a serpente que rasteja no pó de emoções primitivas, ciúme e inveja, por desobediência aos preceitos do Criador. E Jesus, doação e sacrifício, na sua condição de grandeza celeste, é a culminância do projeto de aperfeiçoamento que as almas da terra almejam em seu périplo de progresso contínuo e faz em genuína congruência com o Pai, como espírito puro. Mas aí o espírito ainda se projeta em melhoria constante. Na obra Há 2000 anos, de Emmanuel, vamos ver a personagem Públio Lentulus, senador romano, recebendo as advertências do juiz espiritual, que lhe vinha em sonho profético lhe ditar novos caminhos para futuro breve. E o diálogo grave se fez. Feliz de ti, se bem souberes aproveitar a oportunidade bendita da reabilitação, pela renúncia e pela humildade. Determinou-se que sejas poderoso e rico, a fim de que, com o teu desprendimento dos caminhos humanos, no instante preciso, possas ser elemento valioso para os teus mentores espirituais. Terás a inteligência e a saúde, a fortuna e a autoridade, como ensanchas a regeneração integral de tua alma. Porque chegará um momento em que serás compelido a desprezar todas as riquezas e todos os valores sociais, se bem souberes preparar o coração para a nova senda de amor e humildade, de tolerância e perdão, que será rasgada em breves anos à face escura da terra. A vida é um jogo de circunstâncias que todo espírito deve entrosar para o bem, no mecanismo do seu destino. Aproveita, pois, essas possibilidades que a misericórdia dos deuses coloca ao serviço da tua redenção.
Não desprezes o chamamento da verdade. Quando soar a hora do testemunho e das renúncias santificadoras, Lívia seguirá contigo pela via dolorosa do aperfeiçoamento, e nela encontrarás o braço amigo e protetor para os dias de provações ríspidas e acerbas. O essencial é a tua firmeza de ânimo no caminho escabroso, purificando tua fé e tuas obras na reparação do passado delituoso e obscuro. E prosseguindo nas observações do Honório, a condição lirial ou de pureza estampada no termo virgem, que é associado a Maria, a ela autoriza intermediar a vontade de Deus nas circunstâncias possíveis a uma mulher de seu tempo, numa sociedade que não reconhecia nelas o que hoje o Espiritismo explicita, ao demonstrar que diante de Deus, homens e mulheres são iguais e têm os mesmos direitos. O Livro dos Espíritos, questão 817. E pressentindo a hora dos feitos de seu filho, convoca-o às realizações, culminando em termos de plena consciência de sua missão, quando adverte aos servidores da casa: fazei tudo quanto ele vos disser. João 2,5. No plano interno de nossas realizações, o sentimento é responsável pelas induções que estabelece as ideias, conforme ensina Emmanuel: sentindo pensas, pensando realizas. Fonte Viva, capítulo 154. Sensibilizar significa predispor. A indiferença responde pela inércia, pelo estacionamento, embora tudo tenha seu ponto de equilíbrio. No caso em análise, razão e sentimento conjugados serão responsáveis pela harmonia dos processos evolutivos. Maria aciona Jesus e o Senhor, quando questiona a própria mãe, demonstra avaliar as circunstâncias para deliberar melhor. Assim nascem as orientações para a transformação de água em vinho, ou seja, a água é o elemento simples, básico da natureza. O vinho expressa o elemento elaborado, desde a maceração das uvas até a fermentação, resultando em um néctar vigoroso e estimulante. O vinho será associado ao sangue por Jesus e guardará por isso o significado de sacrifício voluntário, de idealismo, de essencialidade. Todo coração já amanhado pelas lutas reencarnatórias se rende à mensagem da Boa Nova. Em verdade, as experiências no plano da lei de causa e efeito preparam o advento dessa redenção, que significa um salto quântico, o alcance de oitavas a mais no plano das percepções inteligentes. Quando Caim oferece do fruto da terra, que ele for obrigado a lavrar, Deus não lhe presta atenção, está em Gênesis 4:5. Tudo que é regido pela lei é dever, obrigação. Somente na esfera do Evangelho é que a qualificação se consagra. Daí o vinho de qualidade, reconhecido pelo mestre de cerimônia das bodas, ter exigido preparação em talhas, em número de 6, simbologia do trabalho do Criador na criação. Essa base, esse preparo,
diz respeito ao nosso esforço através das reencarnações. E é da resultante dessa peleja que surge a água para a transformação, pois não se tira nada de nada. Jesus significa a operação transformadora do sete, quando tudo se altera substancialmente. É um texto bastante simbólico e interessante. Maria, escolhida para ser a mãe do Redentor, é denominada Virgem, ou seja, a que alcançou a pureza do sentir. E a ela cabe intermediar as solicitações que alcançam sua sensibilidade maternal. Ela, identificada com a grandeza da missão do Salvador, irá declarar com força magnética, ao lado do grande gestor do planeta, não só atenta ao momento da transformação da água em vinho, quanto nos mais variados trânsitos da vida humana. Fazei tudo quanto ele vos disser. João 2,5. O benfeitor querido irá considerar que no sentimento vige o ponto definidor das escolhas e do destino. Sentindo, pensas, pensando, realizas. Quando a razão iluminada se associa ao sentimento purificado, surge o Filho agraciado, que representa o coroamento da obra de aperfeiçoamento em perfeita sincronia com Deus. A transformação da água em vinho nos lembra um elemento simples que, passando pelas purificações sucessivas de experimentações no tempo, converte-se em néctar consagrado, que lembra a seiva pura, atingindo seu clímax de valor essencial. Assim como a renovação do espírito, que um dia foi simples, e no labor intenso das transformações, se converterá em puro espírito, colaborador com o Pai. E essa marcha se verifica nas laçadas evolutivas em espirais, que é o movimento do universo. Laçadas essas setenárias, em número de 7, que fecha-se em estacionamento quando em clima de repetição, ou abre-se para uma oitava a mais de outra laçada que se inicia quando em renovação. Por isso o número 6 é o momento aferidor que definirá o avanço ou o malogro do projeto emancipador. E o que o Honório enriqueceu a sua referência com as talhas, onde seriam depositadas as águas em número 6. Jesus fica evidenciado na culminância do 7, quando se dá o movimento transformador do ser. E Deus descansou de sua obra no 7º dia. Públio Lentulus, mesmo após as advertências do mundo espiritual superior e do encontro inesquecível com o Mestre de Nazaré em pessoa, que o avisara de sua necessidade de mudança, de velhas posturas para um novo entendimento, mediante o Evangelho de amor, Emmanuel preferiu permanecer como vaidoso homem importante de seu tempo, àquela época, duro no sentimento orgulhoso e implacável. E o resultado foi a constatação de que perdeu o que mais amava
pela sua intransigência. Ao verificar que sua esposa Lívia havia partido naquelas condições no circo romano e com o colar de pérola nas mãos, presente de casamento, num gesto espontâneo beijou o colar minúsculo, apertou-o com delicado enlevo de encontro ao coração e, considerando o deserto árido de sua vida, chorou, como nunca o fizera em qualquer outra circunstância dolorosa de sua atribulada existência. No retrospecto profundo de todo o passado amarguroso, considerava que todas as suas nobres aspirações haviam recebido o escárnio dos deuses e dos homens. No seu orgulho desventurado, pagara ao mundo os mais pesados tributos de angústia e de lágrimas dolorosas. E na sua vaidade de homem, receber as mais penosas humilhações do destino. Ponderava tardiamente que Lívia tudo fizera por torná-lo venturoso, numa vida de amor risonho, simples e despretensiosa. Recordou os mínimos incidentes do passado doloroso, como se o seu espírito estivesse procedendo à meticulosa autópsia de todos os seus sonhos, esperanças e ilusões na caligem do tempo. Como homem, viver unido aos processos do Estado que lhe roubava os mais encantadores entretenimentos da vida doméstica. E como esposo, não tivera energia bastante para armar-se contra as calúnias insidiosas. Como pai, considerava-se o mais desgraçado de todos. De que lhe valia então a auréola do triunfo, se ela lhe chegava como intragável cálice de amargura? De que lhe valiam agora as vitórias políticas e a significação social dos títulos de nobreza, bem como a vultosa expressão da sua fortuna, sob a mão implacável do seu impiedoso destino neste mundo? Perdiam-se as suas meditações em profundos abismos de sombra e de dúvidas acerbas, quando lhe surgiu na mente atormentada a figura suave e doce do sublime profeta de Nazaré, com a riqueza indestrutível da sua paz e da sua humildade. Na plenitude de suas lembranças, pareceu ouvir ainda as extraordinárias advertências que lhe dirigira com a voz carinhosa e compassiva, junto às águas marulhentas do Tiberíades. Recordando-se intensamente de Jesus, sentiu-se tomado por uma vertigem de lágrimas dolorosas, as quais, de alguma forma, lhe balsamizava o deserto do coração. Ajoelhando-se sob a fronde opulenta e generosa, qual fizera um dia na Palestina, exclamou para os céus, com os olhos marejados de pranto, lembrando-se da força moral que a doutrina cristã havia proporcionado ao coração da esposa, nutrindo-a espiritualmente para receber com dignidade e heroísmo todos os sofrimentos. Jesus de Nazaré, disse com voz súplice e dolorosa, foi preciso perder-se eu, o melhor e o mais querido de todos os meus tesouros, para recordar a concisão e a doçura de tuas palavras. Não sei compreender a tua cruz e ainda não sei aceitar a tua humildade
dentro da minha sinceridade de homem. Mas se podes ver a enormidade de minhas chagas, vem socorrer ainda uma vez meu coração miserável e infeliz. Penosa crise de lágrimas sobreveio a essa invocação, tocada de uma franqueza rude, agressiva e dolorosa. Figurou-se-lhe, todavia, que uma energia indefinível e imponderável o ajudava agora a atravessar o angustioso transe. Terminada a súplica que lhe fluía do imo da alma lacerada, o orgulhoso patrício observou que a presença de inexplicável força modificava naquele momento inesquecível todas as disposições mais íntimas do seu coração. E consagrando-se genuflexo, conservando-se, notou com a visão interior do seu espírito que ao seu lado começava a surgir um ponto luminoso que se desenvolveu prodigiosamente na dolorosa serenidade daquele penoso instante de sua vida, surpreendendo-se com o fenômeno que lhe sugeria ao pensamento as conjecturas mais inesperadas. Por fim, aquele núcleo de luz tomava forma e, diante de si, viu a figura radiosa de Flamínio Severus, que lhe vinha falar na tormentosa noite de sua infinita amargura. Públio reconheceu-lhe a presença, surpreendido e espantado, identificando-lhe os traços fisionômicos e as saudações acolhedoras, como quando se dirigia a ele na terra. Seu semblante era o mesmo, na doce expressão de serenidade, agora tocada de triste e amargurado sorriso. Ostentava a mesma toga de barra purpurina, mas não apresentava o aspecto marcial e imponente dos dias terrestres. Flamínio contemplou-o como se estivesse assomado de piedade infinita e de ilimitada amargura. Seu olhar penetrante de espírito lhe devassava os mais recônditos refolhos da consciência, enquanto o senador se aquietava reverente, sensibilizado e surpreendido. Públio disse-lhe carinhosamente a voz amiga do doente: Não te revoltes. Públio disse carinhosamente a voz amigo do doente: Não te revoltes com a execução dos desígnios divinos, que hoje modificou todos os roteiros de tua vida. Ouve-me bem. Falo-te com a mesma sinceridade e amor que nos une os corações há longos séculos. Diante da morte, todas as nossas vaidades desaparecem. Nas suas claridades sublimadas, nossos poderes terrenos são de uma fragilidade misérrima. O orgulho, amigo meu, abre-nos além do túmulo uma porta de trevas densas, nas quais nos perdemos em nosso egoísmo e impenitência. Volta à tua casa e sorve o conteúdo da taça trevosa das provas rudes com serenidade e valor espiritual, porque ainda estás longe de esgotar o cálice de tuas purificadoras amarguras, dentro das expiações redentoras e supremas. As grandes dores sem remédio no mundo hão de abrir para o teu raciocínio um caminho novo, nos eternos horizontes da crença. Nossos deuses são expressões de fé respeitável e pura, mas Jesus de Nazaré é o caminho, a verdade e a vida. Enquanto nossas ilusões sobre Júpiter nos levam a render culto aos mais poderosos e aos mais fortes, considerados como predileto de nossas divindades
pela expressão valiosa de seus ricos sacrifícios? Os ensinos preciosos do Messias Nazareno nos leva a ponderar a miserabilidade de nossos falsos poderes à face do mundo, abraçando os mais pobres e os mais desventurados da sorte, como a impelir todas as criaturas a caminho do seu reino, conquistado com o sacrifício e esforço de cada um, em demanda da única vida real que é a vida do Espírito. Hoje sei que perdeste um dia a tua sublime oportunidade, mas o Filho de Deus Todo-Poderoso, na sua piedade infinita, infinito amor, atende agora ao teu apelo, permitindo que a minha velha afeição venha balsamizar as feridas dolorosas de teu coração atormentado. O senador deixou que todo o seu pensamento se perdesse na tempestade das mais abençoadas lágrimas de sua vida. Arfando nos soluços de sua compulsão, suplicava mentalmente: sim, meu amigo e meu mestre, eu quero compreender a verdade e almejo o perdão de minhas faltas enormes. Flamínio, inspiração de minha alma dilacerada, seu meu guia nas tormentosas noites do meu triste destino, vale-me com a tua ponderação e bondade. Toma-me de novo pelas mãos e esclarece-me o coração no tenebroso caminho. Que fazer para alcançar do céu o esquecimento de minhas faltas? A serena visão, como se houvera comovido intensamente no receber aquele apelo, tinha agora os olhos iluminados por piedosa e divina lágrima. Aos poucos, sem que Públio pudesse compreender o mecanismo daquele fenômeno insólito, observou que a silhueta do amigo se diluía levemente na sombra, afastando-se da tela de suas contemplações espirituais. Mas ainda assim, percebeu que seus lábios murmuravam piedosamente uma palavra: perdoa. Aquela suave recomendação caiu-lhe na alma como bálsamo dulcificante. Sentiu então que seus olhos estavam agora abertos para as realidades materiais que o rodeavam, como se houvera acordado de sonho edificante. Sentiu-se algo aliviado de suas profundas dores e levantou-se para retomar com decidido valor o fardo penoso da existência terrena.